como montar um cronograma de estudos corretamente, utilizando o modo mais básico até com a ajuda de inteligência artificial. Então, no vídeo de hoje, a gente vai aprender a utilizar uma ferramenta importantíssima, que é a inteligência artificial ao nosso favor, tá? Então, eu espero que os senhores gostem do conteúdo, tá? De antemão, já peço para os senhores se inscreverem no canal, curtir, dar o seu like, compartilhar essa informação com outras pessoas, deixar o seu comentário lá. O primeiro passo para você criar uma rotina de estudo aqui você precisa ter o edital, né, em mãos. Eu vou abrir aqui o edital, no caso, o último edital da Polícia Militar de Santa Catarina. Você vai pegar o concurso que você quer fazer, no caso. Edital da PM de Santa Catarina aberto, o último que teve para soldado em 2023, certo? Esse é o edital. Desce até. Você vai ler todo o edital, obviamente, né? Aqui eu já vou pular para a parte onde fica todas as matérias relacionadas ao concurso aqui. Então, depois que você ler, você vai ver que é onde fica as matérias, você já vai saber. Então, aqui, ó, essa é a página do edital que mostra as matérias. Então, direito constitucional, direito penal comum, direito penal processual, direito processual penal comum, legislação institucional, língua portuguesa, informática, raciocínio lógico e redação, tá? Esse concurso aqui, assim como o de 2019, ele teve redação. Salvo engano, são 58 questões mais a redação. Destaque para a língua portuguesa, que são 10 questões e todas as outras 8 questões, beleza? Então, eu vou ensinar primeiro a forma que eu utilizei, né? A forma que eu fiz, que é a forma básica, a forma mais simples de se fazer um cronograma de estudos, tá? Então, eu vou dar o meu exemplo e depois eu vou explicar uma segunda forma de fazer com o apoio, com o auxílio da inteligência artificial, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: com o edital aqui em mãos, as matérias separadas, você vem, abre um documento Word aí em branco, por exemplo, certo? E começa a separar o nome das matérias. Você pega a primeira matéria aqui, depois a segunda matéria, fazendo bem devagar para poder acompanharem. Coloca outra matéria. A gente tem todas as nossas matérias aqui com a redação inclusa, certo? Da forma que eu fiz foi o seguinte: eu separei por blocos de estudo, ou seja, eu estudava algumas matérias por dia, tá? Então, assim, você vai ver, você vai criar um conteúdo aí com separar em 3 blocos mais ou menos, que seriam 3 matérias a cada bloco, né? Aqui a gente tem, por exemplo, direito constitucional, direito penal, aqui e processo penal comum. Aqui é um bloco, legislação institucional, língua portuguesa, informática, outro bloco, raciocínio lógico e redação seria o nosso terceiro bloco. Então você vem aqui, coloca no Word, para não esquecer, bloco 1, bloco 2, e aqui seria o bloco 3, certo? Agora a gente dá uma formatada aqui para separar. Certo? Separamos aqui o nosso, vou colocar assim para ficar mais fácil. A gente tem os três blocos aqui, certo? Então, o que seria bloco? Seria cada dia de estudo a gente vai utilizar um bloco, certo? Então aqui seria segunda, terça e assim vai. Na segunda-feira a gente estudaria 3 matérias aqui. Aí você tem que pegar quantas horas, e aqui eu vou adicionar questões para todos os blocos, tá? Questões. No meu caso, eu tinha 4 horas líquidas, mais ou menos, para estudar todos os dias. Então, aqui, se a gente tem 3 matérias e mais questões para resolver, o que, que eu fiz? Eu coloquei 1 hora, você vai colocar 1 hora de estudo a essa matéria aqui, direito constitucional, 1 hora de estudo a direito penal, mais 1 hora de estudo a processo penal.
certo? Então aqui a gente tem 3 horas. O que sobrou? No meu caso, tá? Você vai fazer de acordo com a quantidade de horas que você tem. No meu caso, foram 3 horas aqui e 1 hora vai sobrar para resolver questões. Isso aqui é muito importante. Então aqui, na segunda-feira, você vai começar. Um exemplo, se você começar na terça, vamos supor que você começou na segunda. Então, na segunda-feira, você vai utilizar o bloco 1. Você vai vir. Aí, o que de noções de direito constitucional eu vou estudar? Você vai vir aqui e pesquisar a parte de direito constitucional que cai. O que você vai, você não vai estudar, obviamente, toda a Constituição, né? Você vai pegar só o que o edital está pedindo. Obviamente que aqui no edital ele vai exemplificar quais os conteúdos dentro daquela matéria ele quer, certo? Então, assim, ó, aqui eu já estou na parte que mostra os conteúdos. Então, direito constitucional. Vamos procurar aqui. Ó, Constituição da República Federativa de 88, né? No caso, é a Constituição que vai ser estudada, é a de 88. Primeiro item aqui da Constituição, princípios fundamentais. Então, você vai pegar lei seca, que é o arquivo, né, no caso, você vai pegar e vai ler princípios fundamentais da Constituição. Vai pegar o arquivo, vai lá no Google, vai digitar Constituição Federal de 1988. Ele vai trazer para você o arquivo ali, você pode baixar o PDF, você pode ler direto no site, você vai ler princípios fundamentais. E você tem que bater essa parte aqui do edital, depois que você ler, você vai marcar ela. Obviamente, vai marcar aqui, por exemplo, destacar, para você saber o que você já fez. Você tem que ler esse conteúdo dentro de 1 hora, tá? Você tem que aprender esse conteúdo, ou melhor, você vai ler esse conteúdo dentro de 1 hora. Se por um acaso você não conseguiu, você pausa ali, não marca que você terminou esse conteúdo aqui no seu edital para você saber. Então você vai marcar aqui você aquele conteúdo onde você parou. Depois você vai vir aqui no Word e vai colocar onde você parou aqui, dentro de princípios fundamentais, qual parte você parou, tá? Se por acaso faltou, só 10 minutinhos, tal, não tem problema. Você mata aquele conteúdo ali dentro de 1 hora ou próximo, tá? Mais ou menos. Então, no primeiro dia, vamos supor que foi segunda-feira, certo? Você tá a sua conteúdo de 1 hora você já fez aqui em direito constitucional. Depois, você já vai pular para direito penal, tá? Você vai pular para direito penal. Aqui eu estou só exemplificando a quantidade de matérias por dia, tá? Não tô dizendo que tem que ser essas matérias no dia. Você vai adaptar da forma que você acha melhor, tá? Aqui eu separei as questões como forma de exemplo, tá? Você pode, por exemplo, colocar aqui direito constitucional e língua portuguesa, por exemplo. Você pode colocar aqui direito constitucional, informática e legislação institucional. E aí você pega essas matérias, tira daqui e passa para baixo. Você vai configurar de acordo com a sua facilidade, tá? Então, no meu exemplo aqui, eu tinha 4 horas líquidas por dia para estudar. Era o que eu fazia. O que são horas líquidas, né? Explicando. Horas líquidas, elas são basicamente as horas que você está de fato estudando, não as horas que você sentou e está na frente do computador necessariamente, porque às vezes você está aqui e está mexendo em celular, está mexendo em outras coisas não relacionadas à matéria. Então, isso não é hora líquida. Vamos supor que você está estudando, você levantou e foi ao banheiro. Você vai abrir um cronômetro aqui, vai online, e vai abrir um cronômetro aqui diretamente no Google. Você vai startar esse cronômetro, começou a estudar, tá rolando o cronômetro aqui. Precisou atender a ligação, precisou de ir no banheiro ou vai mexer no celular, pausa o cronômetro para você saber de fato quantas horas você estudou. Isso é hora líquida, porque aquele tempo que você está no banheiro ou o tempo que você está mexendo no celular, você não está estudando. Então você acha que está estudando, você está mentindo para você mesmo, certo? Então você pausa e quando voltar a estudar, você libera o cronômetro novamente. Certo, senhores? Então aqui, voltando, eu tinha 4 horas. Então eu colocava 1 hora para cada matéria e 1 hora sobrar para questões. Se por acaso você tiver só 2 horas, como você vai fazer? Você vai dividir por 4, certo? Porque 3 matérias mais questões. Então vai dar 30 minutos para cada matéria, né? 30 minutos para cada matéria. Aqui você vai colocar da forma que você tem para estudar. Tá? Isso aqui não é engessado, tá, senhores? 30, 1 hora, 1 hora e meia hora para resolver questões. Você vai configurar da forma que você acha melhor ali. Tem só 1 hora, então você vai dividir por 4 e vai ver mais ou menos quanto que você consegue estudar aqui de cada matéria, tá? Então, à medida que, por exemplo, pode começar com 1 hora e à medida que for adaptando aos estudos, vai aumentando aqui o tempo também.
Tá? Final de semana, por exemplo, você que trabalha durante a semana, final de semana às vezes tem um tempo maior, você altera aqui também o seu cronograma. Então, continuando aqui, terminou seus 30 minutos, uma hora que seja, você vai vir para a parte de direito penal comum. Da mesma forma, você volta no edital, e aqui, ó, noções de direito penal, já está até aqui, ó, matéria embaixo. A aplicação da lei penal. É a primeira parte que está cobrando no edital. Você não vai aprender todo o Código Penal porque não é necessário, tá, senhores? Também, mesma forma. Princípios da legalidade e da anterioridade. Então, você vai pegar aqui, vai marcar, vai ler o conteúdo, se terminou, você vai vir e vai destacar. Para saber, quando você voltar nessa matéria, você sabe que aqui você já leu alguma vez, tá? Você já finalizou essa parte. Lei penal no tempo e no espaço, tá? Tudo isso você vai pegar e vai vir marcando aqui. Beleza. Noção de direito de processo penal comum, mesma forma, né? Vai vir aqui embaixo, vai marcar da mesma forma, certo? E aí, senhores, quando terminar essas matérias no dia, do jeito que terminou, você faz a anotação aqui. Tá? Isso é no Word, você vai organizar da forma que achar melhor aí. Finalizado. Aí você coloca. Finalizada a parte de. Pô, fiz a observação. Beleza. Coloquei aqui o que eu terminei daquela matéria ali no primeiro ponto. No final de tudo, você vai pegar e vai vir para o site de questões, que depois eu vou explicar. Você pode ter site de questão, você pode comprar apostila de questão, tá? Mas o melhor é resolver site de questão voltada para o concurso. Depois eu vou mostrar ali um outro vídeo, tá? Mas o importante também, questões, sempre resolvam questões, porque assim vai ajudar os senhores a fixar melhor o tempo, tá? O site de questões é muito importante, os senhores está sempre fazendo questão para fixar os conteúdos, tá? Porque senão não vai conseguir decorar. Pode estudar e se não resolver questão, os senhores não vão conseguir decorar o conteúdo, tá? Então, os senhores anotaram o conteúdo de segunda-feira no bloco 1. No bloco 2, os senhores vão fazer terça-feira, tá? Vai ser na terça-feira. Da mesma forma, a quantidade de horas ou minutos que os senhores têm para fazer naquele dia. Lembrando que cada um tem uma forma, tá? Tem uma quantidade de horas disponível. Da mesma forma, o bloco 3. Tá? Os senhores vão resolver aqui o bloco 3. Aqui vai um bizu aqui, senhores, que é o seguinte. No bloco 3, vamos supor que os senhores têm 2 horas, certo? Então aqui seria 1 hora de raciocínio lógico, né? Porque só tem 2 matérias, mais 1 hora de redação. É interessante estudar redação por pelo menos 1 hora, tá? Porque é o tempo que, geralmente, é o tempo de prova. Tá? 1 hora é o tempo de redação. Então, os senhores treinam em cima de 1 hora, porém, tentando fazer em menos, tá? Tem que fazer sempre em menos, para sobrar ali. Tem que fazer uma redação em 45 minutos, 50 minutos estourando ali, para sobrar tempo e não se complicar na hora da prova. A redação, os senhores podem colocar aqui, por exemplo, o senhor pode fazer uma troca, que é o caso que eu fazia, tá? No meu caso, eu tinha muita facilidade em informática. Então, eu removi a informática desse bloco aqui de cima e passei para o da redação. Eu precisava de trabalhar um pouco mais. Precisava de trabalhar um pouco mais redação. E tirei raciocínio lógico desse bloco aqui, no caso, e voltei ela para cá. Eu fiz uma troca, eu inverti aqui. Certo? Assim, informática, eu tinha muita facilidade por eu ser da área, ser formado, né? Então, assim, o que eu fiz? Eu aumentei aqui 1 hora. Eu abaixei aqui, na verdade, de 1 hora para 30 minutos, tá? Isso aqui é configurado da forma que os senhores quiserem, como eu já expliquei. 1 hora e meia aqui, questões, sobrou 30 minutinhos aqui. As questões que são essas? Questões relacionadas à informática, né? Obviamente. Por mais que eu já conhecesse do conteúdo, não quer dizer que eu não preciso estudar, tá? Da mesma forma, você que é formado em Direito, você que é formado em outra área ali, Letras, por exemplo, você também não pode deixar de estudar aquele conteúdo ali, tá? Então, ficava aqui para segunda-feira tá aqui, né? Aqui tá terça-feira e aqui ficaria quarta-feira. Na quinta-feira, o que eu vou fazer, senhores? Na quinta-feira eu volto pro bloco 1, obviamente, né?
Bom, como eu já sei o que é, são essas 3 matérias. Então, essa foi a forma mais básica de se montar um cronograma de estudos, tá? Agora, eu vou mostrar para os senhores uma forma que, pesquisando aqui, eu achei interessante também, uma forma que não existia, né? Ou não era muito acessível na época do meu concurso, tá? Mas hoje está muito mais fácil, que é o auxílio da inteligência artificial, tá? Então, o que os senhores vão fazer? Os senhores vão no Google, né? E vão digitar aqui chatgpt.com e vão acessar a plataforma do ChatGPT, que é a inteligência artificial que a gente vai utilizar, tá? O que seria essa inteligência artificial? Os senhores vão basicamente conversar com ela, dar um prompt de comando, né? Dar algumas informações e ela vai te retornar com a resposta daquilo, tá? Por exemplo, no caso que a gente vai fazer é um cronograma de estudo, certo? Então, a gente vai vir aqui no edital, obviamente, né? Já tem as matérias separadas aqui, né? Então, a gente vai pegar e vai falar assim, ó, vai escrever para o ChatGPT o que a gente precisa. Preciso que monte um cronograma de estudos. Preciso que monte um cronograma de estudos para o meu concurso. Considere que tenho 2 horas de estudos por dia. Vamos mandar essas informações aqui. Ele vai responder qual o concurso, planilha, tal, vai te perguntar qual será a prova. Né? Aí que você pode responder essas perguntas para ele te ajudar. Tá? Qual é o concurso? Concurso, você manda para eles. Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Quantas disciplinas ou tópicos você precisa? Você vai respondendo ele vai te gerando as informações. Quantas disciplinas? Preciso de 8 disciplinas. Qual é a sua maior dificuldade? Tenho muita dificuldade em informática. Próxima. Quando será a prova? Ainda não sei. Não sei quando será a prova. Se tiver aqui, por exemplo, pode colocar. Você tem algum outro tempo disponível para revisões ou estudos nos finais de semana? Ele te perguntou. Estudarei 5 vezes, ou melhor, 6 vezes na semana. Outro detalhe aqui, eu vou colocar cargo de soldado, tá? Porque tem o cargo de soldado, no caso de praça, e o cargo de oficiais, tá? Então, no caso aqui, no exemplo, eu estou mostrando de soldado, tá? Vamos ver o que ele vai gerar para a gente aqui. A gente coloca as informações, ele começa a processar. Ele vai exemplificar quais são as matérias, ó. Passo 1, identificação das disciplinas. Ó. Primeiro é importante identificar quais são as 8 disciplinas que serão cobradas no concurso. Legislação especial, direito constitucional, administrativo. Esse administrativo aqui ó, não é cobrado no cargo de soldado. E atualidades, tá? Nenhum dos dois aqui é cobrado. Então, assim, a gente vai remover isso aqui e colocar outras informações. Mas, enfim. Passo 2. Distribuição do tempo de estudo. Com 2 horas por dia e 6 dias de estudo por semana, você terá um total de 12 horas semanais. Olha que interessante. Ó. Vamos distribuir essas horas de forma equilibrada, dando mais foco à informática, devido à sua dificuldade. Cronograma semanal de estudos. Segunda-feira, 2 horas de estudos. Aqui, ele montou com base 2 horas para informática. Estou dando foco aqui. Eu expliquei para o chat GPT que minha dificuldade é informática. Então, ele já trouxe. Você vai estudar só 2 horas por dia de informática segunda-feira. E deu. Terça-feira, você vai estudar direito constitucional 1 hora, raciocínio lógico 1 hora. Quarta-feira, direito administrativo 1 hora, informática 1 hora. Lembrando que direito administrativo não tem, tá? Então, assim, ele colocou essa matéria aqui, a gente tem que ver qual matéria que ele colocou, ele substituiu aqui, tá? Ele pegou, provavelmente, ele mesclou um pouco o concurso de oficial com o de soldado, provavelmente, tá? Ele pegou esse direito administrativo aqui. Quinta-feira, só que aí os senhores vão mudar, os senhores vão explicar para ele que essa parte de direito administrativo não tem, tá? Quinta-feira, e assim vai por diante, tá?
Domingo livre. Aqui ele trouxe já uma forma de estudar também. Segunda-feira, informática, objetivo, fortalecer suas habilidades. Aqui está detalhando qual é o seu cronograma que você vai fazer. Estudo teórico, tal. Terça-feira, direito constitucional, o que você vai fazer? Resolução de questões. Aqui tem todo uma passo a passo para você conseguir decorar as questões, tá? Tem até métodos de estudo, os senhores podem vir aqui. Que legal aqui, ó. Boa sorte nos seus estudos na preparação para o concurso da Polícia Militar de Santa Catarina. Colocou até uma viaturazinha aqui, bem legal, né? Então, o que a gente vai fazer? Você pode ir modificando ele de acordo com o que você quer. Por exemplo, você vai vir aqui, ó, e vai copiar essas matérias. Então, assim, considerando que ele errou aqui buscando 8 matérias, no caso ele colocou matérias, por exemplo, atualidades e direito administrativo, que não cai no concurso da Polícia Militar ou não caiu no último concurso, a gente vai pegar aqui e vai dar uma informação para ele, vai copiar, né? Lógico que ele não é 100% assertivo, a gente vai copiar quais são essas matérias, uma forma fácil de resolver. Copia quais são essas outras matérias, volta lá no chat GPT, tá? E só digita novamente para ele. Considere que as matérias são as seguintes. E vai colar. Ele vai atualizar o seu cronograma de estudo em cima dessas matérias aqui que a gente mandou. Ó, pensando, aqui ele já montou. Novamente o seu cronograma de estudos, tá? Tá terminando de processar aqui. Olha que interessante, ele montou tudo para você. Agora ele atualizou. Língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de direito penal comum, redação, informática, tá? Então, ele vai trazendo as informações, ó, 2 horas por dia durante 6 dias por semana, um total de 12 horas semanais, maior dificuldade, informática. Então, assim, ele já, olha, senhores, ele trouxe para vocês uma par de informação aqui que muita gente ele vai até te cobrar, tem pessoas que vão até te cobrar para fazer isso, tá? E ele está dando essa informação de graça, tá? Ó, dicas adicionais, simulados, tá? Todas essas questões aqui, ó, muito bom de fazer, tá? Ó, exemplo de distribuição. Aqui os senhores vão colocando a criatividade dos senhores, tá? De acordo com o que acharem melhor, tá? Mas olha que interessante, ó. Separou bem certinho aqui, tá? Muito mais padronizado, muito mais organizado do que aquela forma no Word, tá? Que foi a forma que eu utilizei, uma forma simples, né? Não tem muito mistério aqui, né? Aquele segredo de voltar no edital, ler um pouco da matéria, marca aqui, entendeu? Essa é a forma que eu utilizei. Mas hoje a gente tem essa ferramenta aqui que é, pô, a ferramenta aqui é top, né, senhores? A ferramenta aqui, ó, totalmente gratuita, tá? Ela tem a versão paga dela, mas a versão gratuita já traz tudo isso aqui pra gente, ó. Muito top de fazer, muito fácil. E é só ir atualizando. Ah, não gostou? Por exemplo, preciso que altere para 4 horas por dia. Vai dando os comandos aqui para ele. E assim vai, ele vai trabalhando da forma que os senhores acharem melhor, tá? Então era isso, né? Espero que tenha conseguido ajudar os senhores aí da melhor forma, né? Espero que eu tenha conseguido ajudar os senhores da melhor forma. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Se quiser mandar lá no meu Instagram também, pode ficar à vontade, tá? Se tiver alguma dúvida, que eu vou responder assim que possível. E se tiver gostado do conteúdo, né? Peço mais uma vez que inscreva-se no canal, né? Ajuda a fortalecer o canal. Deixe o seu like aí, comente, tá? Mande o vídeo para outras pessoas que estão no mesmo propósito dos senhores. E vamos continuar crescendo essa comunidade aí, tá? Muito obrigado, até a próxima e